sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Hoje eu tenho a companhia da minha querida Greta, né, Fia? No vídeo de hoje, porque eu quero justamente falar de um assunto que vocês vão dizer, ué, mas você não está fazendo a mesma coisa com a Greta ao mostrar ela nos vídeos e não sei o quê? Então, eu justamente trouxe a Greta para levantar uma reflexão com vocês sobre o uso de crianças, né? A exploração da imagem de crianças nas mídias. E por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Por conta da polêmica que deu e de toda a coisa que está acontecendo em torno daquela menininha, Alice, das palavras lá, que falava as palavras e que fez uma propaganda para o Banco Itaú, junto com a Fernanda Montenegro, e que apareceu a notícia agora de que a mãe está meio assustada por causa dos memes que começaram a surgir com a imagem dela e tudo, né? E aí, bom, eu vi alguns memes que não me pareceram ruins, desrespeitosos nem nada, né? Tem até um meme que fala do Lula, né? Enfim, com ela e com a Fernanda Montenegro. Ah, minha filha, quem te ensinou isso, né? Ela fala de paz, amor e esperança. Ah, quem te ensinou isso foi o tio Lula e tal. Enfim, uma brincadeira que se faz com isso. E aí, por que eu quero levantar essa reflexão? Justamente porque qual é a consequência, ou qual é o perigo do uso, ou qual é o limite do uso da imagem de uma criança, ou mesmo de um animal, né? Você vai dizer, ah, mas você está usando. Então, na verdade, é que vocês não sabem. Mas toda vez que eu vou gravar vídeo aqui, a Greta fica aqui no meu pé, né? Ela fica aqui do meu ladinho. Às vezes ela sobe na minha perna e tal. Então, por isso que eu resolvi colocar ela no vídeo de hoje, tá? Então, assim, não estou querendo ganhar dinheiro com a Greta, nem nada disso, até porque é só mais um vídeo e ela não vai aparecer em todos os vídeos. Apesar de ela estar presente em todos os vídeos aqui, tá? Mas a reflexão que eu quero levantar para vocês é o seguinte. Qual é o limite, ou quando é necessário, quando é exploração? Porque eu não estou aqui dizendo que fazer a criança aparecer num comercial, ou fazer a criança aparecer num vídeo do TikTok, enfim, é a exploração da criança em si. Mas a gente tem que refletir qual é o limite disso. E eu vou partir da minha própria experiência, de dois fatos que aconteceram na minha própria vida, apesar de serem antigos, para refletir com vocês sobre isso. E os dois fatos são o seguinte. Em 1998, meu filho era um bebê, ele nasceu em julho de 97, né? Então em 98 ele tinha menos de um ano, e ele foi selecionado para uma campanha do Ministério da Saúde sobre registro, sobre estímulo a registrar a certidão de nascimento das crianças. E aí eles tinham que escolher 3 bebês, né? Então eles escolheram uma menininha loira, uma menininha negra e um menino branco mais moreno, que no caso foi meu filho. Vocês vão ver agora aí o cartaz dessa campanha, só para vocês terem uma ideia. Então assim, veja, foi uma campanha do Ministério da Saúde, uma campanha institucional, que tinha que ser feita com bebês, né? Não fazia sentido uma campanha sobre registro de nascimento ser feito com crianças grandes ou com adultos, enfim, não fazia o menor sentido, né? Então tinham que ser bebês. A gente, até vendo essa imagem aí, eu falo, nossa, a época em que a bandeira do Brasil era um orgulho, né? Hoje em dia, se meu filho tivesse que fazer uma campanha enrolada na bandeira do Brasil, eu acho que ele não faria não, viu? Mas enfim, então assim, fazia sentido. Primeira coisa. Segunda coisa, eu me lembro bem quando a gente foi fotografar, enfim, né, fazer as fotos para essa campanha, que foi sempre muito cuidadoso, né, assim, a coisa era feita no tempo da criança,
tanto que não foi feito no mesmo dia com as 3 crianças. Né? Cada criança foi feita num dia, porque a produtora já sabia que poderia ter muito trabalho com a criança. No final das contas nem teve tanto, pelo menos com o Arthur não teve tanto. O Arthur é meu filho, né? Não teve tanto trabalho, mas assim, eu lembro que sempre havia uma preocupação muito grande com o bem-estar dele, enfim. E o dinheiro dessa campanha, obviamente, ficou guardado para ele, enfim, depois, quando ele foi maior, ele usou, enfim. Então foi um dinheiro que foi para ele, tá? E só, o Arthur não virou um modelo, né? Ele fez algumas outras campanhas depois que ele ficou maior, mas por conta própria. Mas assim, ele não virou uma criança um bebê que foi lá e ficou modelo, não sei o que lá. Tá? Então assim, isso é uma experiência que eu queria mostrar para vocês, que eu vivi como pai, né? E que teve muitas coisas engraçadas, de eu ter visto, por exemplo, de eu ter ido para Belo Horizonte num congresso de teatro e ter visto o cartaz dele na rodoviária de Belo Horizonte e ter ficado feliz, sabe? Aquela coisa, depois de muito tempo que a campanha passou, né? Uma outra situação muito engraçada é que numa das primeiras temporadas de Malhação, quando a Malhação ainda era numa escola, né? Nem sei se hoje em dia é, porque faz anos que eu não assisto Malhação, mas enfim. O cartaz dele fazia parte do cenário da sala de aula. Ter lá no cenário da sala de aula esse cartaz dele da campanha de registro do filho. Então assim, foi uma coisa muito inusitada e muito engraçada, que trouxe algumas coisas muito legais. E que é isso. Ficou nisso, não foi uma coisa que ele foi, nossa, tivemos que fazer e tal. Então eu acho que nesse caso especificamente, não houve um abuso, né? Porque era uma coisa que tinha que ser feita por uma criança. Foi feito com muito cuidado. E era uma campanha pública, né? Era uma campanha de interesse público sobre o registro de nascimento. E a outra experiência que eu quero contar foi um ano depois, em 1999, quando eu dirigi lá no Departamento de Artes Cênicas na USP, eu dirigi uma montagem de 6 personagens à procura de um autor do Pirandello. E por que eu estou falando dessa montagem especificamente? Porque 2 personagens muito importantes de 6 personagens à procura de um autor são 2 crianças. Uma menininha de 6, 7 anos e um menino de 10, 11 anos. E naquela época eu quis que crianças fizessem e consegui uma menininha pequena e um menino para fazerem os personagens. E aí eu vou mostrar uma imagem da peça onde aparecem eles e tal, né? Só para vocês terem uma ideia, porque era realmente uma criancinha, né? Uma menininha, a Gabriela, se eu não me engano, acho que o nome dela era Gabriela, né? A Gabriela, que tinha mesmo 7, 8 anos, e o menino, eu realmente esqueci o nome dele, acho que era Rodrigo, que tinha 10, 11 anos também, tá? E aí é o seguinte, essa peça é uma peça adulta, né? Não é uma peça infantil. Espera aí, filha. Isso, fica aí. Bonitinha. Era uma peça adulta, não era uma peça infantil. Eu acho que eu tampei o microfone com você, filha. Pronto. Tá bom. Então não era uma peça infantil, era uma peça adulta. E aí submeter uma criança a fazer uma peça adulta parece meio ruim, né? Porque não é um universo infantil, não é o universo dela, nem nada. Mas, primeiro, a peça não tinha nenhuma coisa muito pesada, muito violenta, apesar de que, curiosamente, na peça as 2 crianças morrem. Né? O grande drama da peça é que as 2 crianças morrem, quer dizer, um dos grandes dramas, né? Porque a peça é toda cheia de grandes dramas. Mas eu lembro de que os pais da Gabi e do Rodrigo, eu vou chamar de Gabi e Rodrigo, mas eu não lembro se os nomes eram esses mesmos, tá? Os pais da Gabi e do Rodrigo acompanhavam os ensaios, foram nas apresentações. Eu também tive sempre muito cuidado de os ensaios não cansarem demais eles. Quando eles estavam cansados, a gente ensaiava outra coisa que não tinha, né? Que não tinha participação deles. Então, assim,
foi muito tranquilo para nós trabalhar com essas crianças. Na verdade, para nós sempre foi muito tranquilo, porque eles eram maravilhosos, né? Mas eu acho que para eles também foi muito tranquilo, porque a gente fazia de tudo para que o ambiente fosse o mais alegre, o mais positivo possível, né? Mesmo a peça sendo um drama, tá? E é isso, foi uma montagem dentro da universidade, ninguém ganhou dinheiro com isso, nem eles, nem eu. Eu fazia questão, claro, de pagar a questão de transporte, lanche para eles, essas coisas todas, mas não tinha dinheiro envolvido, nem nada disso, né? E aí eu penso o seguinte, a gente tem que ser muito cuidadoso, e eu fiz questão de dizer que foi em 1998 e 1999, porque a gente está falando ainda de um período pré-redes sociais, né? Não estou dizendo que as redes sociais não existiam, mas eu estou falando de um período pré-redes sociais, no sentido de as redes sociais não tinham o alcance que tem hoje, né? Então era até menos perigoso. Por quê? Primeiro porque foram campanhas. Quer dizer, a campanha do Ministério da Saúde teve um alcance muito grande, mas a peça Seis Personagens à Procura de um Autor, eu apresentei ali na USP, no Teatro Laboratório da USP, dentro da universidade, e só, né? Nós fizemos temporada lá e só. Então foi assim, como é comum no teatro, né? A gente ensaia meses e faz uma temporada pequena e depois o espetáculo acaba, né? Enfim, isso é básico no teatro. Então assim, não teve grande repercussão. Mas eu acho que, voltando à história da menininha, da Alice, né? Da menininha do comercial, enfim. Se a gente lembrar a trajetória dela, ela começou com os vídeos que a mãe fazia, que a mãe e o pai faziam, né? Dela falando as palavras difíceis lá, bonitinha pra caramba, eu sempre achei bonitinha e tal. Depois é isso, ela fez propaganda pro Itaú, fez uma propaganda pro Itaú. Eu não sei se chegou a fazer outras propagandas, mas enfim. E começou a ter uma repercussão muito grande, né? Ao ponto de começarem a fazer memes dela na internet. Então assim, eu não sou contra que as crianças façam, não acho que crianças fazerem por si só uma exploração, mas eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, principalmente agora, nesse mundo de redes sociais, né? A gente tem que ser cuidadoso, primeiro no fazer, para que a criança não se sinta cansada, para que a criança realmente não seja explorada, né? Para que a criança se sinta bem, tipo assim, por exemplo, a Greta agora está no meu colo aqui, quase dormindo, né? Porque ela está se sentindo bem, porque ela está se sentindo segura, porque ela está se sentindo confortável. Então assim, é isso, se a criança se sente segura, se sente confortável, se sente bem, vamos lá. Se a gente não está submetendo a criança a nenhum ambiente violento, a nenhum ambiente abusivo, ok, vamos lá, né? E se tem dinheiro envolvido, o que vai ser feito com esse dinheiro, né? Então tudo isso tem que ser muito pensado na hora que a gente vai colocar uma criança, ou mesmo um animalzinho, em evidência, né? Em destaque, publicamente. Então ter esses cuidados na hora de fazer. E ter um cuidado muito maior, porque a gente está vivendo hoje a questão das redes sociais, do que cai na internet vira, né? Apesar de toda a regulação que a internet tem, a internet ainda é uma terra muito aberta, né? Um universo muito aberto, né? Eu ia falar terra de ninguém, mas não sei se ainda é terra de ninguém, mas também está muito próximo disso, né? Porque é muito difícil você segurar o que circula na internet. E, ok, eu vi os memes da Alice, são só memes bonitinhos e tal, né? Apesar de, por exemplo, quem apoia o atual presidente não vai gostar muito do meme do Lula, né? Que foi um meme elogioso ao Lula. Mas por enquanto tá tranquilo. Mas e se alguém pega a imagem dessa menininha e coloca num site, sei lá, de pornografia infantil, né? A gente sabe que existem aí essas coisas da Deep Web que eu nunca vi na vida, mas enfim.
né? Pode ser que seja só lenda urbana, mas a gente sabe que não é não, a gente sabe que existem essas coisas. Então assim, é realmente muito delicado esse assunto, é muito delicado você lidar com a criança nesse universo de exposição tão grande que é a internet. E aí existem leis para isso, a nossa legislação está aí para ser aplicada, só que ainda é muito imperfeita em relação principalmente ao universo da internet e das redes sociais. Então assim, a gente precisa garantir uma legislação muito rigorosa e muito específica para lidar com essas questões, para evitar que as crianças realmente sejam exploradas. Tá? Mas isso não significa, de outra parte, que não pode fazer nada com criança, porque tem coisas que são necessárias, né? Tem coisas que são necessárias, como por exemplo nos 2 exemplos que eu dei. Né? Eu quero, num outro momento, levantar outras questões a respeito dessa coisa de ser necessário tal pessoa para fazer tal papel numa peça, ou num comercial, enfim, ou numa campanha, porque essa questão de personagem e pessoa real, enfim, isso é uma discussão também, um debate muito interessante que qualquer dia a gente vai fazer aqui uma reflexão no vídeo, tá bom? No canal. Então é isso, espero que todas e todos tenham gostado. Antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar para vocês uma travessura da nossa Greta, porque eu acho que mostrá-la na sua dinâmica natural de vida, né? O que ela faz no dia a dia dela, eu acho que é muito mais interessante. Ela faz uma coisa muito engraçada, que a gente aqui chama de foca, né? Que ela vira uma foca. E vocês vão ver um pouquinho aí antes de eu encerrar o vídeo, tá bom? Mas mais uma vez eu peço a todas e todos que curtam, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, convidem as pessoas a se inscreverem no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais. Como eu disse, esse ano a gente vai ter novidades aí, tá bom? E agora vocês vão ver. Greta, se despede das pessoas, fia, porque agora vocês vão ver a Greta foca, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.